Você com certeza tem algum amigo que é muito azarado, mas nenhum deles se compara com o meu mano Dostoiévski. Deixa eu te passar a visão, ele é um escritor russo, que é conhecido por homens e mulheres deprimidos pelo mundo inteiro. Só que a fita é que o Dostoiévski tinha um problema. Pega a visão. O pai dele era um cirurgião militar, e a infância inteira do moleque ele passou praticamente dentro de hospital, vendo pessoas doentes, vendo morte o tempo inteiro, os bagulho absurdo. Só que ele não deixou esse bagulho abalar ele. Ele sempre pensava pra si mesmo: porra, mano, na moral, pior que isso não fica. Ele até arrumou uma amiga e ficou muito próximo dela. Isso até infelizmente ela ser violentada e brutalmente morta. Mas mesmo assim ele não perdeu a esperança. O molecão virou e falou: parceiro, demorou, esse bagulho aí é a vida. Pior que esses bagulho nunca vai acontecer, então agora eu tô carejado. Muita certeza pra um moleque de 9 anos de idade. Só que apesar dos apesares, ele era feliz vivendo junto com a mãe dele era muito carinhosa. Isso até ela morrer de tuberculose quando ele tinha 15 anos de idade. E aí o Dostoiévski pensou: beleza, parceiro, minha mãe morreu, minha melhor amiga morreu, agora com certeza pior que isso não pode ficar. E Deus riu da cara dele, porque é aqui que o bagulho começa a ficar sinistro de verdade. O pai dele ainda tava vivo, só que o maluco era pior do que o pai do Michael Jackson. Só que ao invés de só maltratar e bater no filho, ele gostava de maltratar e bater nos funcionários dele também. Então um dia os caras da função se uniu e deu um fim no cara. E logo depois de receber a notícia, o Dostoiévski teve seu primeiro ataque epilético. E depois disso ele continuou tendo ataques pelo resto da vida. Então Dostoiévski olhou pro céu e falou: porra, meu irmão, não é possível que vai ficar pior que isso. E a vida parecia que ia melhorar, tanto que com 23 anos de idade ele largou a faculdade pra ser escritor. E a carreira dele tava dando certo. Ele lançou um livro chamado Gente Pobre, falando sobre os problemas da galera pobre. E o bagulho, mano, foi um hit. O bagulho viralizou na Rússia inteira, tá ligado? Só que os 3 outros livros que ele lançou depois floparam completamente. E de repente toda a comunidade literária tava cagando na cabeça do mano. Foi aí que ele resolveu entrar pro Círculo Petrashevski, que era um grupo de pensadores que discutiam livros que eram banidos na Rússia e falavam sobre a opressão do governo e tentavam lutar contra isso. E o Dostoiévski foi muito feliz junto com os caras, só que sabe quem não tava feliz? O governo russo. Foi aí que todos os membros do grupo foram enviados pra cadeia com uma sentença de morte. Aí realmente deu o fim da linha pro Dostoiévski, não tem como piorar. Então colocam um capuz nele, prendem ele num poste, se preparam pra dar o disparo, e aí chega um mano com uma carta falando que não é pra pagar o Dostoiévski. E isso era uma estratégia comum na Rússia, de apavorar a galera, prender e falar que vai apagar a galera, pra depois soltar e a pessoa ficar tipo: nossa, os caras me perdoou, tem que ser grato e não sei o que. Não dava muito certo. Só que às vezes a pena de morte seria um pouco melhor do que o Dostoiévski passou, porque ele teve que passar 4 anos numa cadeia na Sibéria fazendo um trabalho manual desgracento em condições completamente nojentas, meu irmão. E aí, depois de finalmente cumprir sua sentença de 4 anos, o Dostoiévski falou: mano, tô livre, graças a Deus. Só que os caras do exército olhou pra ele e falou: parceiro, você não tá livre não. Nós gostou de você, nós vamos fazer o seguinte: você vai entrar pro exército agora. O Dostoiévski: não, mano, mas eu não quero entrar pro exército. Os caras viram pra ele e falou: não tá te perguntando o que você quer ou não quer, meu irmão. Então ele ficou mais 6 anos praticamente como um prisioneiro do exército russo, tendo que trampar pros caras. Então quando ele voltou pra casa 10 anos depois, ele não era mais aquele mesmo moleque inocente que achava que, mano, as coisas não podiam mais piorar e que tudo ia dar certo. Ele sabia perfeitamente que não importa a situação que ele estivesse, o bagulho poderia piorar muito mais. E agora que o corpo e a mente dele já estavam quebrados, a vida resolveu quebrar mais uma parte do maluco, o coração dele. Ele acabou pedindo uma viúva em casamento, que só topou casar com ele porque ela tava meio carentona e precisava de alguém pra sustentar a vida dela. E aí o Dostoiévski, pensando que a mina tava apaixonada, pensou: pô, meu irmão, finalmente a vida tá melhorando, parça. E aí Deus olhou e riu da cara dele de novo. Não demorou muito tempo pra ele descobrir que aquele amor não era de verdade, então ele resolveu terminar com essa mina pra namorar com uma de 21 anos de idade. Isso quando ele tinha 40. A fita é que eles se conheceram num clube de leitura, que era pique o Tinder da época, e o Dostoiévski ficava lançando umas cartas, tipo assim, uns love bombing de 5 páginas a mais pra guria, e ela respondia colocando um joinha na mensagem. No fim das contas, essa mina acabou inspirando os personagens femininos mais desgramentos nos livros dele, e por conta dessa parada, ela acabou bloqueando o mano de todas as redes sociais que ela tinha na época. Então, com seu coração quebrado mais uma vez, Dostoiévski resolveu pela tripla. Só que dessa vez ele não foi com uma mina de 21 anos, foi com uma de 20. E a fita é que nessa época o Dostoiévski tava na merda, porque o editor dele colocou ele num contrato completamente merda, onde ele tinha que entregar um livro num tempo que era basicamente impossível. E o fato do Dostoiévski ser um completo maluco, que assim, fica enchendo a cara o tempo inteiro e apostando todo o dinheiro que ele tinha, não ajuda também o rolê. E é aí que entra essa mina de 20 anos, porque ela era o corre, ela foi contratada pra escrever as palavras que o Dostoiévski falava, porque ele escrevia muito devagar, então seria mais rápido ele falar pra mina e a mina digitar os bagulho pra ele. E foi nessa mão que ele escreveu o livro O Jogador, que é basicamente uma autobiografia. Então depois do livro ficar pronto, um dia ele tava loucão, virou pra mina e falou: pô, mano, seria muita maluquice se eu te pedisse em casamento. E o mais louco é que ela aceitou, porque ela também ficou loucamente apaixonada pelo Dostoiévski. Só que assim, a mina virou babá do cara, ela cuidava tipo assim de
tudo na vida dele, dos medicamentos, do dinheiro, da entrega dos livros, porque o cara era completamente incapaz de resolver os B.O. sozinho. Só que finalmente, depois de quase 50 anos apanhando que nem um cachorro pra vida, o Dostoiévski conseguiu um pouquinho de paz, porque a mina realmente amava ele e ele realmente amava ela. Eles acabaram tendo 4 filhos, só que como a vida odeia mesmo Dostoiévski, ele perdeu 2 deles. Só que como o nosso mano Joseph Klimber, o Dostoiévski não desiste nunca. Então ele superou mais essa perda e escreveu sua maior obra-prima, que entrou pra história como um dos melhores livros já escritos de todos os tempos: Os Irmãos Karamazov. E depois de escrever essa gema, ele virou pra esposa dele e falou: aí, na moralzinha, se eu morrer amanhã, você pode ir pá que eu já falei tudo que eu queria ter falado, tô suave. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1881, o nosso mano Dostoiévski morreu por conta de uma hemorragia pulmonar. O mano era tipo uma chaminé ambulante. Aí já tá ligado, né, parceiro? E o bagulho foi sem muito drama. Ele sabia que ia morrer, então ele chamou a esposa dele e um padre pra ficar juntos com ele e foi embora em paz. Um fim digno e pacífico pra um cara que sofreu basicamente a vida inteira. E no funeral do mano foram 30 mil pessoas pagar os respeitos pra um dos maiores escritores já vistos desse planeta. Como sempre, eu sou o Fred Roman, e se você gostou do vídeo, não esquece de seguir nós. Tamo junto.